Oi, pessoal. Mais um episódio do FIPcast, o podcast que foi criado para discutir de forma leve e descontraída assuntos de relevância para a sociedade brasileira. O FIPcast é uma iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, e é produzido pela Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Vamos lá, Mayara. Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no terceiro setor do nosso país há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na expectativa de melhorar a qualidade de vida da nossa população, seja meio ambiente, sejam projetos socioeconômicos, socioeducacionais. Conheça a Fundação Israel Pinheiro nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no LinkedIn e o nosso site. Já executamos mais de 100 projetos e todo o acervo está no site, tanto de regularização fundiária, planos diretores, planos de risco, enfim. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro e vamos para o nosso episódio de hoje. E, Luísa, conta pra gente quem que é o nosso convidado. Olá, pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso tema é tributação de entidades do terceiro setor. E para nos acompanhar aqui nesse bate-papo de hoje, o nosso convidado é o Rafael Frattari. O Rafael, ele é advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG, ex-professor da UFOP, professor da Faculdade FUMEC. É um advogado com larga experiência e atuação de muitos anos no direito privado e sócio fundador do Vilas Boas, Lopes e Frattari Advogados. Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje falando com a gente. E vamos começar o nosso bate-papo. Bom, Rafael, seja bem-vindo ao FIPcast. E o nosso tema de hoje é um tema que ele desperta algumas paixões, né? Inclusive minha, que estou aqui na bancada de entrevista, que é a tributação sobre o terceiro setor dessas instituições que estão inseridas aí, né, num aspecto mais social de execução no nosso país. Bom, e esse tema é um tema que tem dissensos, né, inclusive nos próprios tribunais. Assim, existem decisões que, se a gente pega o mesmo ministro, ele dá decisões contrárias sobre a lei complementar, né, enfim. E então, conta pra gente um pouco a diferença da tributação das entidades do terceiro setor e as demais PJs em geral do nosso país. Bom, Mayara, em primeiro lugar, eu queria agradecer à FIP pela produção excelente, pela iniciativa muito importante. Agradecer o convite a você, Mayara, ao Léo, a Luísa. Enfim, é uma honra estar aqui com os nossos ouvintes. Um abraço aí também para os ouvintes de casa. Bom, esse é um tema muito importante, não só para quem trabalha com direito tributário, mas para quem estuda alguns outros ramos do direito, como direito administrativo, não é? E para quem acompanha as iniciativas da sociedade civil para complementar a atuação do Estado de um modo geral. Bom, todos nós sabemos que, atualmente, a fonte mais importante de recursos para o Estado, não é, se dá através da arrecadação de tributos. Isso é assim, basicamente, desde o final do século XIX. E, portanto, existe um princípio no direito tributário geral, que é o da solidariedade, que, em última instância, quer dizer um negócio muito simples. Todo mundo tem que pagar tributos, de um modo geral. Mas há algumas entidades, ou alguns grupos, ou, eventualmente, algumas pessoas, em que o Estado acha por bem, se faz um pacto, esses pactos, em geral, são pactos constitucionais, aqui no Brasil, pelo menos, né, nos quais se decide que alguma dessas pessoas não deve sofrer a pressão dos tributos exatamente porque desempenha um papel complementar à atuação do Estado e que devem ter mais recursos para fazer isso, devem ter mais patrimônio para fazer isso. Daí porque se diminui a pressão tributária em relação a essas pessoas. E é o caso do Brasil. No caso do Brasil, há uma peculiaridade importante que eu queria chamar a atenção desde já. Nós temos, no Brasil, isso não é de hoje, um sistema tributário que é constitucionalizado.
ou seja, as regras básicas do sistema tributário brasileiro estão na Constituição, o que não se repete em outros países. E disso nós vamos ter algumas consequências importantes. Ou seja, na maior parte dos outros países, caso se queira alterar opções políticas feitas há algum tempo, essas alterações costumam ser feitas por alterações legislativas relativamente simples ou normais. No Brasil, quando se fez a opção pela constitucionalização do sistema tributário, optou-se por dar estabilidade às regras que foram colocadas na Constituição, por uma razão simples. Alterar o texto constitucional é mais difícil do que alterar marcos legais, não é? Que estão fora da Constituição. E como o nosso sistema constitucional tributário ele é rígido exatamente, não é, por essa dificuldade em haver essas alterações, no Brasil houve uma opção em relação às entidades do terceiro setor, né? E aí nós estamos falando de associações, fundações, especialmente, em impedir que o poder de tributar caia sobre, essas entidades, de modo a que elas possam ter mais recursos, mais patrimônio para o desenvolvimento de atividades, a maior parte das vezes, ligadas à educação, assistência social, à saúde, naturalmente, junto com outras entidades. Isso quer dizer que, no Brasil, existem imunidades em relação a essas entidades do terceiro setor. O que significa uma imunidade tributária? Imunidade tributária é a proibição de que os entes políticos, quando a gente fala em ente político, nós estamos falando da União Federal, dos estados, Distrito Federal e municípios, que os entes políticos possam instituir tributos sobre essas entidades e ainda outras entidades, às quais a Constituição deu imunidade, os partidos políticos, enfim, e outras. O que nos importa aqui é que a Constituição de 1988 ela deixou muito clara a existência de duas imunidades importantes em relação às entidades do terceiro setor. Em primeiro lugar, imunidade a impostos. Impostos que venham ou que possam atingir o patrimônio, os serviços e as rendas dessas entidades. Em segundo lugar, imunidade em relação às contribuições que são devidas à Seguridade Social. As famosas contribuições para o INSS, em regra da parte dos empregadores ou de entidades a eles assemelhados. Então, essas duas imunidades, elas vão criar uma proteção para essas entidades em relação à tributação. Agora, após essa introdução, indo para sua pergunta, Maiara, que foi muito bem posta, o grande problema é que quando a Constituição determinou essas duas imunidades em relação às entidades do terceiro setor, ela disse que essas entidades devem ser sem fins lucrativos. E aqui nós não temos nenhuma dúvida quanto a esse assunto, que é a própria essência da caracterização do terceiro setor, não é? Bom, e disse ainda que haverá uma regulamentação legal sobre esse assunto. A questão é que em outro artigo da Constituição, o 146, a Constituição diz que cabe à lei complementar regulamentar limitações constitucionais ao poder de tributar. E sempre se entendeu que essas imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Bom, então uma interpretação minimamente sistemática, que não exige nenhum esforço hermenêutico, nenhuma inteligência muito sofisticada, vai dizer o seguinte: olha,
a lei própria, né, para fazer a regulamentação, né, de quais são as características que definem uma entidade sem fins lucrativos, é a lei complementar. E a gente já tinha uma lei complementar dizendo isso, que é o Código Tributário Nacional, que está abaixo da Constituição, né, para o nosso ouvinte que não é versado em letras jurídicas. Mas, enfim, o fato é que há um tipo específico de lei que deve fazer essa regulamentação. E na Constituição de 1988, a gente já tinha esse tipo específico de lei. Embora o Código Tributário não tenha sido originariamente aprovado como lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário de uma maneira geral, já disse várias vezes que ele foi recepcionado pelo texto constitucional com status de lei complementar, ou seja, em última análise, o Código é uma norma geral de direito tributário, portanto, tem o status entre nós de lei complementar. Bom, então a gente tinha uma exigência constitucional de lei complementar para tratar sobre o assunto, e nós já tínhamos uma lei complementar tratando sobre o assunto. Ou seja, um cenário de uma relativa simplicidade, né, em relação ao contexto legal. Aí nós chegamos no Brasil, né, na vida como ela é. Né? A realidade insiste em existir, né? Exatamente. Aí nós chegamos num fato que é muito comum no Brasil. Não é? A lei diz uma coisa, mas a administração pública não gosta da lei. Tá certo? Ela discorda da exigência daquela lei porque ela acha que os requisitos que foram colocados pelo Código Tributário Nacional, que são 3 requisitos muito simples, vou dizer aqui para vocês, né? Que essa entidade, né, para que seja imune, não distribua o superávit obtido ou o patrimônio ou qualquer parcela, né, para ninguém, certo? Segundo, que ela invista no Brasil apenas, não é, nas suas atividades fins, que é até um requisito que depois foi flexibilizado pelo Supremo. E terceiro, que ela tem escrita fiscal regular, ou seja, que ela tem contabilidade básica, né? Básico. Por quê? Porque o único jeito que eu tenho de ver se ela cumpre os 2 primeiros é pela contabilidade dela. Então é um negócio meio assim, enfim, óbvio. Eram apenas esses 3 os requisitos postos, não é, pelo Código Tributário e, portanto, os requisitos que eram compatíveis com a exigência constitucional. Mas a União Federal, o Poder Executivo, não é, ele sempre achou esses requisitos flexíveis demais, brandos demais, não é? E, por um lado, tinha até uma certa razão. Né? Se a gente for olhar aí para a história das fundações, a história recente assim, das fundações brasileiras, especialmente hospitais e escolas, muitas vezes no interior do país, nós vamos ver algumas fundações que tinham apenas a roupagem jurídica de fundações, mas que eram basicamente, enfim, sociedades quase que comerciais, principalmente escolas, universidades do interior, né, com as suas as mantenedoras, não é, em que essas escolas elas empregavam em geral a família que era a mantenedora, com uma remuneração, enfim, incompatível com a ideia fundacional. Enfim, isso foi muito comum na década de 80. E nós temos que lembrar que nesse período, enfim, nessa altura, os instrumentos de fiscalização não eram nem, enfim, 1/10 do que nós temos hoje, né? Basta a gente pensar que a fiscalização era feita em papel, em cima de papel, você não tinha nada de internet, cruzamento de dados, né? Então, ou seja, eu tinha uma quadra à época que era propícia também a esse tipo de fraude. Bom,
de um lado, o uso, digamos, abusivo da figura dessas entidades, associações e fundações. De outro lado, a pressão do Poder Executivo em sempre aumentar a arrecadação de tributos. E aí é um negócio óbvio, né? Quanto menos entidades imunes, mais entidades pagam, logo eu aumento a minha arrecadação. E dentro, né, desses fatores e de outras concausas, não é? A União ela tomou uma atitude que, para mim, é o início da confusão toda, né? Que é a de regulamentar isenções para essas entidades. E aí, embora esse tema seja um pouco jurídico, não é mesmo? Eu chamo a atenção para a distinção que há entre imunidade tributária, que é o que nós já falamos até aqui, que é quando a Constituição veda que os entes políticos instituam tributos sobre essas entidades, tá certo? Então, imunidades, né, elas têm lugar na Constituição. Eu só mudo alguma imunidade se alterar o texto constitucional. Se eu não alterar a Constituição, não tem jeito de mudar a imunidade, não é? E algumas imunidades nem alterando a Constituição. Acho que nem é o caso de todas essas. Mas, enfim, as isenções não. Embora muita gente, especialmente os leigos, usem esses dois termos como sinônimos, eles são diferentes. Né? Imunidade é uma vedação a que os entes políticos tributem determinadas situações ou pessoas que está escrita na Constituição. Isenções, não. Quando nós temos uma isenção, o Estado, a União, o município, se quiser, pode tributar aquela situação. Não é? Se quiser, ele tem. Né? A Constituição o autorizou a tributar aquela situação. Mas o próprio município, Estado ou União, por força do seu legislador, naturalmente, tudo que nós estamos falando aqui precisa de lei, ele faz, não é, uma autolimitação do poder de tributar que ele tem. É isso que acontece nas isenções. Né? Ou seja, a isenção, o ente político, caso queira, ele pode tributar. Só que por alguma opção política, legislativa, ele faz a opção de não tributar aquilo lá por meio de uma simples lei estadual, municipal e tal. Bom, como a gente já vê, a imunidade ela é muito mais vetusta, ela é mais importante. Não é? Por quê? Porque se o Estado quiser, ele não muda uma imunidade. Se a União, o presidente quiser, não é? O Poder Legislativo quiser, ele não muda uma imunidade. Só pode mudar com alteração constitucional. Isenção, não. Isenção se muda de um jeito simples, basta alterar a lei com quórum simples de aprovação, sem grandes problemas. O que a União fez, então? A União diz o seguinte, olha, as entidades sem fins lucrativos podem ser isentas de impostos e de contribuições sociais, tais. E aí, um observador vai dizer o seguinte, olha, mas a Constituição já não deu imunidade para essas entidades? Já. Não existe uma legislação que regulamenta quais os requisitos essas entidades têm que cumprir? Sim. Então, tem algum sentido que a União dê isenções para essas entidades, exigindo outros requisitos que são maiores, mais amplos e mais rígidos? Não há o menor sentido nessa história. Só que a ação da Receita Federal era a de exigir o cumprimento dos requisitos para a isenção. Isso fez com que grande parte dessas entidades, e aí, gente, nós podemos falar de hospitais ligados a mantenedores, santas casas pelo Brasil inteiro, afora, né? A gente universidades, muitas cidades do interior, a gente tem uma tradição muito grande, né, em torno das chamadas santas casas, e
uma série imensa de fundações educacionais, não é? Que foram autuadas pela Receita, ou seja, né, que foram multadas, para ficar mais fácil, pela Receita, porque não cumpriam os requisitos para serem isentas. E aí, quando essas entidades buscavam uma orientação legal, né, com advogados do ramo, o que os advogados diziam é, olha, você cumpre os requisitos para ser considerado imune. Não é? Então, não tem nenhum sentido não é, você ser multada porque não cumpre requisitos ilegais para ser considerado isento. Né? Além de uma confusão conceitual acadêmica entre imunidade e isenção, uma confusão que persiste até hoje. Existe um autor muito famoso sobre fundações, associações, que é promotor no Distrito Federal, Sabo. Né? Se você for ver a obra dele, que é uma obra importante sobre esse tema no Brasil, né? Ele sempre se refere a esse assunto como isenção / imunidade. Por quê? Porque ninguém sabe direito se é isenção, se é imunidade, como é que é. A gente ficou 20 anos sem saber isso. Né? Nos últimos 2 anos, a coisa se clareou um pouco pela atuação do Supremo Tribunal Federal, mas isso demorou demais. Não é? E aí, Maiara, voltando à sua pergunta, você até me desculpa por esse caminho tão longo, mas eu acho que ele explica a confusão que foi feita. Nós tivemos, então, uma enxurrada de ações, né, no Poder Judiciário, em que essas entidades elas se debatiam, elas iam contra exigências para que fossem isentas que tinham sido colocadas por uma legislação ordinária. Só para explicar isso também para o público de fora do direito, não é? Eu tenho vários tipos de lei e há uma hierarquia entre elas, que não é simplesmente uma hierarquia, mas é mais uma definição de funções diferentes. O fato é que quando, né, a estrutura jurídica, a ordem jurídica diz que para tratar desse assunto eu preciso de uma lei, né, do tipo X, né, no nosso caso, de uma lei complementar, e eu abordo esse assunto com uma lei diferente, com uma lei ordinária, né, e essa abordagem se torna inválida. Aquela lei, enfim, ela não surte os efeitos que o legislador pretende. Né? E foi exatamente isso o que foi feito em relação ao tema das imunidades. Agora, sobre o conteúdo das imunidades, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, não é? Quando eu digo que uma entidade sem fins lucrativos ela é imune a impostos, eu estou dizendo que ela não paga, que ela não pode, né, ter que pagar imposto algum, né? Imposto de rendas, né? Até porque, nesse caso, essas entidades são sem fins lucrativos. Né? Elas não têm renda em termos técnicos. Né? Naturalmente, quando a entidade tem uma boa gestão, ela tem superávites, né? Ou seja, ela arrecada, ela produz mais do que ela gasta. Mas essa sobra não é renda como, por exemplo, ela seria se a gente tivesse diante de uma sociedade comercial, empresarial qualquer. E eu tenho vários outros impostos também que não são pagos por essas entidades. IPTU sobre os imóveis que elas possuem, IPVA, enfim, ICMS, no caso, ou IPI, quando essas entidades eventualmente importam algum equipamento, não é? Ou quando elas até exercem alguma atividade, não é? de prestação de serviço ou mesmo de venda de mercadorias, embora esse não seja o mote dessas entidades, isso eventualmente pode acontecer, um bazar feito com, enfim, artesanato ou a venda de quadros de material, essas coisas podem acontecer. E eu tenho ainda, não é, a imunidade ao pagamento das
contribuições para o INSS, para a Seguridade Social, que são super importantes do ponto de vista econômico. Basta a gente pensar que uma empresa ela paga 20% da folha de salário dela. Né? Então, em última análise, essas entidades sem fins lucrativos, elas têm um regime tributário completamente especial, diferente de uma sociedade empresarial normal. Eu acho que ele falou bastante sobre essa segunda pergunta, né, que seria o porquê da intenção do Constituinte trazer a imunidade para as instituições do terceiro setor, até como longa-manos do Estado. Então, só para a gente finalizar, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as garantias fundamentais que são, né, protegidas pelas instituições do terceiro setor, ou que tentam proteger, que o Estado não consegue alcançar, e fazendo esse link com a imunidade, né? Eu acho que quando nós pensamos em imunidade, nós estamos pensando num pacto que foi feito na Constituição, para deixar algumas pessoas, entidades, fora do poder tributário. Logo, é necessário que haja uma razão importante para isso. Porque a ideia da tributação, como eu disse, é que todos colaborem ao seu modo, de acordo com as suas possibilidades. Então, é preciso que haja alguma razão relevante para isso. E no caso das entidades do terceiro setor, a razão relevante é que a atuação dessas entidades elas servem para concretização de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, não delas mesmas. Em verdade, a entidade ela não tem um interesse próprio, ela tem o único interesse próprio, quase que indireto que ela tem, é na sua própria existência, ou seja, então fim, né? É lógico, não é a entidade até que possa cumprir os seus objetivos, ela tem que existir, ela tem que ter uma permanência no tempo que seja duradoura. Agora, a finalidade dessas entidades, ela é a concretização de direitos que pertencem a outras pessoas, aos cidadãos de um modo geral. Direitos relacionados à saúde, direitos relacionados à educação, a garantia de outros direitos, como as entidades de assistência social fazem, na proteção e no cuidado a menores de idade, a deficientes físicos, a população carcerária, enfim... idosos. Idosos, A livre associação de partidos também, né? Políticos. Então, assim, a gente... todos esses direitos são concretizados não apenas através da atuação do Estado, não apenas aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, em que o Estado não dá conta de cumprir o seu papel a contento, é muito oportuno que existam iniciativas da sociedade civil para auxiliá-lo. E aqui a gente não precisa ir muito longe, não. Basta a gente imaginar o que seria a pandemia que nós vivemos nos últimos 2 anos se houvesse apenas hospitais públicos, 100% públicos. Então, o nosso sistema de saúde é um sistema que depende desse tipo de iniciativa. O nosso sistema educacional também depende. Basta a gente pensar o que seria, por exemplo, da educação superior apenas com universidades públicas. Então, muita gente, quando pensa nas entidades do terceiro setor, talvez ainda tenha esse ranço anterior de achar que essas imunidades existem para proteger as famílias mantenedoras, donos, entre aspas, dirigentes dessas entidades, não, isso é o desvio. Desvio esse que era muito mais comum no passado do que hoje. Sim. Não há dúvida, pelos elementos de controle que temos. Mas as imunidades não existem para
para favorecer ninguém, senão a população. A população. Então, acho que é super importante. Eu acho que tem até uma ligação com a democracia no final do dia, porque quando eu tenho a sociedade organizando-se em torno dessas entidades, essas entidades elas podem ter opções políticas de abordagem de problema social, talvez diferentes dos governos. Então, na minha opinião, você fortalece, inclusive, o regime democrático à medida que você tem não só a atuação do Estado nesses setores críticos, mas, enfim, também de parcela da sociedade civil organizada. Rafael, aproveitando isso, eu anotei uma expressão que você usou lá no início, quando você fez a introdução falando do regime constitucional ou da constitucionalização do direito tributário brasileiro, que foi uma escolha do Constituinte, né? Que a gente pode analisar. Tem vantagens e desvantagens. Mas foi uma escolha. Não há dúvida nenhuma. E você usou a palavra estabilidade. Né? E a realidade, como você próprio disse, é que essa estabilidade não se revelou né, no dia a dia. Isto posto, assim, o que você acha que são as principais discussões que a gente tem aí no dia a dia mesmo, tributários envolvendo o terceiro setor? Eu acho que a primeira delas, você já falou, que é a questão da imunidade e isenção. Essa é a mais importante, sabe, no final das contas, Léo. Por quê? Porque as normas que foram usadas pela União Federal para definir se essas entidades devem ou não ser não tributadas, né? E vamos esquecer agora, por hora, a distinção entre imunidade e isenção para a coisa ficar mais simples. Mas, assim, essas normas que foram postas pela União, elas tinham muitas exigências que nunca estiveram nas leis complementares. Entendi. Como, por exemplo, que entidades educacionais oferecessem o número X de bolsas, o número X de, como a gente fala, dentro da área, de gratuidades, para que essas fundações que fossem escolas, enfim, pudessem ter esse benefício. Então, nós tivemos várias discussões judiciais que eram para dizer o seguinte: olha, eu preciso ou não cumprir esses requisitos que estão colocados. Nos últimos tempos, até, se exigiu que essas entidades tivessem determinadas certificações. O famoso SEBAS, que era o certificado de entidade... Enfim, beneficente, assistência social e tal. E que existia para as entidades de saúde, dada lá pelo Ministério da Saúde, e também para as entidades de educação do Ministério da Educação. E aí, para essas entidades terem essas certificações, há uma lista imensa de requisitos, tá certo? Que nunca foram compatíveis com aqueles requisitos que os advogados sempre acharam ser os corretos. Então, a maior parte da discussão tributária que nós tivemos nessas 2 últimas décadas, ela foi em torno de saber se a União Federal poderia exigir essas certificações para só então dar imunidade ou isenção, seja lá o que for, às entidades do terceiro setor que tinham essas certificações. Ou não precisa de cumprir esse monte de coisa que estão pedindo, basta que a entidade cumpra aqueles 3 primeiros requisitos que nós falamos lá no início. Não distribuir o seu patrimônio ou qualquer parcela dele, inclusive ter uma cláusula dizendo que, em caso de dissolução, haverá destinação do patrimônio para outra entidade com a finalidade semelhante ou para o Estado. É imprescindível que exista uma cláusula dela nos estatutos de todas essas entidades. Enfim, então, a principal discussão era saber se essas entidades precisariam dessas certificações ou não.
Mas havia outras discussões também importantes, não é? Uma delas é saber se essas entidades seriam imunes quando elas fazem a importação de bens e equipamentos, aos impostos que incidem sobre a importação. Ao final, o Supremo diz que eram imunes, sim, especialmente a ICMS e ISS. Nós tivemos uma decisão até há pouco tempo sobre esse mesmo assunto, em relação à importação de papel por uma entidade de assistência social ligada a uma igreja, eu não sei exatamente qual é, na qual o Supremo reconheceu mais uma vez a imunidade. E aí, essa discussão, né, ela, para alguém que não está dentro do sistema jurídico assim, ele pode falar, pô, mas discutiram 20 anos esse negócio? Né? É estranho mesmo, mas o fato é que isso aconteceu. Discutiram 20 anos esse negócio. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem várias instâncias judiciais no Brasil, né? Com que faz com que, se essa discussão fosse feita caso a caso, ela naturalmente demore um pouco até a gente chegar no ápice do Poder Judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, nós temos algumas possibilidades de ir direto no Supremo, de uma vez, né? Através das ADINs, ADPFs, que são ações, né, próprias no Supremo. Aí sim, a gente tem uma boa parcela de culpa na demora do Supremo em apreciar casos bem relevantes, porque, sem dúvida nenhuma, já em 2005, 2010, o Supremo já poderia ter decidido essa questão de uma maneira definitiva, não é? Dizendo, olha, ou valem só os requisitos do Código Tributário, aqueles 3 iniciais, ou eu tenho que cumprir vários desses outros aqui. Ele poderia ter tomado essa decisão muito mais rápido. Mas isso não acontece especialmente com esse problema. Isso acontece com todos os problemas tributários, todos. Eu acho que nem só tributários, Rafael. Acho que nem só tributários. Né? Exatamente. Então, assim, esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? A demora em que o Supremo tem para decidir casos importantes. Por quê? A realidade não para, ela não espera a decisão do Supremo, né? No dia a dia está acontecendo alguma coisa. Tem ou alguém que está pagando, né, sem ter que pagar, ou que não está pagando e deveria estar. Enfim, o mundo não para esperando os 20 anos que o Supremo leva. Enfim, para tomar a decisão. E só para ficar bem claro, gente, a minha crítica ao Supremo não é uma crítica quanto ao papel do Supremo, né? Eu acho que nos dias de hoje, infelizmente, temos que fazer esse disclaimer, né? Não tem ninguém aqui que é contra o Supremo, que defende o fim do Supremo, ou essas bobagens, né? O que nós estamos dizendo aqui é que o Supremo tem que ser melhor, né? Tem que ser mais rápido. Eu acho que é razoável pedir isso. É lógico, né? Enfim, ele tem que cumprir o papel institucional dele de uma maneira que seja minimamente eficaz. Rafael, só assim, aproveitando essa questão, a gente, antes de iniciar aqui, a gente estava batendo papo, né? A gente está falando de todas essas dificuldades, enfim, dos 20 anos, né? Discutindo a questão, pô, você determinou lá na Constituição a questão e depois você vem com uma lei ordinária que discute, enfim. Tenta mudar, o duplo twist escarpado, e a gente vai mudando, e a vida... Não gosta das decisões que são tomadas contra, enfim. Exato. Como que outros países tratam essa situação? Assim, ou a questão fundacional, não necessariamente a questão jurídica em si. Sim. O que a gente poderia aprender com outros países? Eu acho que a gente tem muito a aprender e talvez o direito seja o menos importante, né? Como bem você falou, ao fim da pergunta. Os países ocidentais europeus, né, digamos assim, eles têm abordagens diferentes em relação às fundações. A França, por exemplo, tem uma abordagem bem peculiar de não admitir fundações em muitíssimos casos, enfim. A Alemanha, né, ela é rígida em relação à criação de fundações, mas nota-se, por exemplo, um uso constante de fundações, de participação da sociedade civil, hoje em dia muito, assim,
bem concentrada em temas ambientais, por exemplo. Não é? Agora, eu acho que quando a gente vai falar sobre fundações na experiência internacional, para mim o grande exemplo a ser visto é os Estados Unidos. Né? Não que não existam problemas, né, naturalmente, enfim, vividos por eles. Mas a cultura fundacional nos Estados Unidos ela é bastante forte. E ela teve origem exatamente ao fim, né, da Guerra de Secessão, onde o Estado precisava da participação da sociedade civil, enfim, para reconstruir o país. E aí a gente tem o início de grandes fundações, né? Nós temos no início do século XX, né, também com o crescimento econômico dos Estados Unidos, né, que foi propiciado por guerras, pela riqueza do próprio país. Né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos é um país que tem um território maior do que o Brasil, né? Então, se nós sempre vivemos, né, nos jactando, né, pelas nossas riquezas e tal, os Estados Unidos também é um país rico. Com muita riqueza natural, com muita né? riqueza natural, enfim, mineral e tudo Sim. mais. Mas o fato é que lá se criou uma cultura fundacional que provavelmente está relacionada com uma cultura religiosa também de uma matriz diferente da nossa. Uhum. Com uma maneira de colonização diferente da nossa. De não esperar muito do Estado também, de né? não esperar muito do Estado, né? Aqui no Brasil houve exatamente o oposto, né? Aqui houve uma colonização do Estado pelos particulares. Primeiro veio o Estado, depois que veio o povo. Não, e o Estado foi colonizado, né? Pelo povo. Tem um título de um livro da Laura de Mello de Souza, que é uma historiadora da USP, que é muito bacana e muito bom, principalmente para quem estuda direito administrativo, e entender como é que foi forjado o Estado brasileiro. Né? O título do livro é O Sol e a Sombra, ou seja, o Estado brasileiro, desde o início, deixou o sol para muitos e a sombra para poucos, que foram exatamente esses que conseguiram capturar o Estado. E quem conseguiu fazer isso foi a elite brasileira. Sim. Né? E a elite brasileira, até hoje, ela está relacionada, não é, de uma maneira quase que umbilical com o Estado. Né? Nós temos, de fato, liberais, muito pouco liberais. Né? Nós somos liberais para os outros. Né? O empresário brasileiro, em geral, ele é liberal para os outros, mas ele adora uma proximidade com o Estado, um benefício fiscal e coisas do gênero. Não gosta muito de competitividade. Não gosta muito, né? Enfim, então, no fim do dia, o que eu acho é que os Estados Unidos tiveram um caldo de cultura muito diferente da gente. Né? E isso fez com que... E uma elite mais esclarecida também, sem a menor dúvida. Né? A elite americana pega o dinheiro que lhe sobra e investe em museus. A brasileira compra apartamentos em Miami. Então, enfim, é esse o ponto. Esse o ponto. Né? Eu acho que existe uma cultura muito diferente. O que se espera do Estado também é muito diferente. Eu acho que você foi muito bem, né, nessa observação. De modo com que, né, nos Estados Unidos o sujeito ele pode ser trilhardário, mas ele sabe que ele não vai usar todo aquele dinheiro que ele tem na vida e ele investe muito em fundações, né, dos quais o exemplo mais famoso é a do Bill Gates e da esposa, mas nós temos muitas outras fundações desconhecidas, né, mas que têm um trabalho importante, inclusive em outras partes do mundo. No Brasil, me parece que essa cultura, né, fundacional, associativa, ela melhorou, né, se a gente for olhar as últimas décadas, né? Mas nós estamos muito longe ainda, muito longe. Né?
no meu escritório, eu tenho um exemplo. Um dos meus colegas teve a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade de Colômbia. Todo mês chega lá uma revistinha da Universidade de Colômbia para ele. E a UFMG, né, na qual ele se graduou, fez mestrado, doutorado, né, não tem nenhum e-mailzinho, né? Nós temos aqui uma associação de ex-alunos da UFMG, né, da qual eu tenho a honra de participar, mas, infelizmente, nós não temos apoio dos próprios formandos da UFMG, né? Associação essa que existe para apoiar alunos carentes que lá estão hoje, né? Enfim, para promover até uma maior inclusão, né? a diversidade, isso, né? isso. Enfim, entre negros, entre a comunidade LGBTQIA+, enfim, mas nós temos pouquíssimas adesões, né? E aí eu me pergunto se temos essas poucas adesões, por que as nossas iniciativas para buscar essas adesões também não são muito boas, né? Os nossos instrumentos, ou porque as pessoas também não estão muito preocupadas com isso, né? Eu acho que há um individualismo, né, muito grande, mas nos Estados Unidos também nós temos uma sociedade individualista, né? Então, aí você pô, mas por que lá a coisa anda e aqui não? Né? Eu acho que esse é um ponto super interessante. Embora a gente tenha alguns aí milionários que estão aparecendo com certas fundações, né? Nós tivemos agora na pandemia a maior doação da história do Brasil, foi uma doação de 1 bi dada por um banco, uma instituição financeira, para o combate da pandemia. Então, embora muito cético, não é, sou bastante esperançoso. Mas acho que a gente tem um grande problema cultural. O brasileiro não é solidário. Acho que esse é o ponto importante, né? Nós temos muita resistência a admitir isso, né? Não sei se é uma resistência em admitir, não sei se fomos enganados, né, pela sociologia uspiana da década de 50, 60, né, da sociedade cordial, né, mas a construção da nossa sociedade não foi cordial, não foi solidária, nunca foi, né? Basta observar os índices, por exemplo, contra populações discriminadas, das quais o melhor exemplo, sem dúvida nenhuma, é o da população negra. E há uma obra muito importante de um historiador, né, que é está no show business, digamos assim, que é o Laurentino Gomes, não é? Que no início era odiado pela história acadêmica, mas que, né, dado o rigor das suas obras, ele não teve jeito, eles tiveram que engolir o Laurentino de todo jeito, porque ele tem uma obra chamada Escravidão, não é? Enfim, a obra está no 2º volume, mas a tese da obra inteira, né, é que a escravidão foi o elemento constituinte da sociedade brasileira. E me parece ser mesmo. Então, a gente tem, ao mesmo tempo em que temos um espaço de abordagem imenso para as entidades do terceiro setor, porque o que não falta aqui no Brasil, né, é gente para ser ajudada, é direito para ser garantido. De outro lado, nós temos, na minha opinião, uma sociedade individualista que não é solidária, né? Carlos Drummond dizia isso sobre os mineiros, mas eu acho que ele pode ampliar um pouco, a abordagem dele. Rafael, na sua visão e considerando as discussões existentes em relação à tributação do terceiro setor, o que você acha que poderia ser feito diferente para melhorar, né, essas discussões que a gente está tratando aqui hoje? Bom, só para, né, encerrar esse cenário, não é, que eu disse, o Supremo, né, nos últimos 2 anos, ele organizou melhor essa história, tá certo? Dizendo que, né, a União, através de legislação ordinária,
ela poderia estabelecer procedimentos para essas entidades, né, serem reconhecidas como imunes, tá certo? Ou seja, para todo mundo entender, a lei menos importante, que é a lei ordinária, poderia definir os procedimentos que a entidade tinha que ir lá no ministério, pedir isso, protocolar aquilo, documento que tinha que juntar, a contabilidade, blá, blá, blá. Isso poderia ter sido feito na lei ordinária. Mas os requisitos materiais para a entidade ser imune, né, especialmente no que tange às contrapartidas que essa entidade tem que oferecer, esses só poderiam ser colocados pela legislação complementar. Então, nos últimos 2 anos, essa posição se cristalizou no Supremo Tribunal Federal, né, a custo de anos e anos de discussão, a custos de decisões diferentes nos milhares de procedimentos sobre esse assunto. Se a gente for citar esse assunto, nós vamos ver que tem 6, 7, 8 adins sobre ele, milhões de casos concretos, enfim. Mas o fato é que esse panorama que eu acabei de relatar ficou relativamente consolidado no Supremo. E aí, para nossa surpresa, no final do ano passado, certamente por pressão de arrecadação, o governo editou uma lei complementar 187 de dezembro do ano passado, que fez o quê? Que pegou todos aqueles requisitos anteriores que o Supremo dizia que era inválido, porque tinham sido postos por lei inadequada, né? A lei complementar, que é a lei adequada para fazer isso, ela trouxe esses requisitos para dentro dela. Ou seja, nós tivemos uma virada de paradigma no início do ano. Tá certo? Isso foi bom, porque isso vai acabar com as discussões sobre esse assunto para mim. Ou ao menos com boa parte delas. Boa parte delas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que isso foi feito para o pior. Né? Não para o pior, mas isso foi feito, né, para você restringir as entidades que seriam imunes, ou para você, no mínimo, exigir dessas entidades contrapartidas mais duras, certo? E aí há 2 maneiras de se enxergar esse cenário, se a gente quiser ser bastante neutro em relação ao assunto. Deixo aqui de lado minha veia de advogado e de contribuinte. Né? A gente pode pensar, olha, não, o governo, de fato, ele foi mais rígido com esses requisitos, né, para, de fato, reconhecer como imunes aquelas entidades que têm uma atuação que seja importante, porque eu exijo dos hospitais 60% de atendimento no SUS, porque eu exijo das entidades educacionais número X de bolsas, de gratuidade, enfim, uma série de coisas. E aí, sim, só vai ser imune quem realmente ajuda. Então, tem esse lado, que eu acho que é importante, né? Mas tem o outro lado também, né? Que é, eu acho que nós teremos muitas entidades fazendo conta se é melhor não cumprir as exigências e não ser imune. Que é o que várias já vem fazendo, várias né? entidades já fazem há algum tempo, diga de passagem. Não é, salvo engano, né, o Pitágoras, que é uma escola de Belo Horizonte, fez essa conta em algum momento, e outras entidades fazem. Então, o meu receio, né, é que eu acabe desestimulando, né, que essas entidades permaneçam no terceiro setor. Porque nós estamos falando de gente que vai sair do terceiro setor, vai falar, não, peraí, eu vou abrir uma sociedade empresarial comum, né? Vou ter lucro, vou ter que pagar tributo, não tem problema, mas não tenho que me submeter àquelas exigências que foram colocadas agora pela lei complementar. E aí nós temos, né, uma grande dúvida macroeconômica, né? É melhor esse dinheiro ficar na mão da iniciativa privada e ela gastar, né? Ou é melhor a iniciativa privada pagar tributo para o Estado pegar o tributo e gastar o tributo? Eu tendo
a achar que o Estado sempre é um mau gastador, Sim. né, de recursos públicos. Eu acho que um dos problemas do Brasil é a má gestão, né? Sem dúvida nenhuma, muito maior problema do que corrupção, de qualquer outra coisa. A má gestão, eu acho que ela é muito perniciosa para o Estado brasileiro. Rafael, aproveitando, você falou da Lei Complementar 187, você falou de um item que, pelo menos, eu acho bastante interessante de analisar, que é a questão da digamos assim, você não falou disso, mas a gente poderia esticar a questão da indução, né? Eu acho que a Mayara vai tocar nesse assunto. Mas você falou da Lei Complementar. E aí, voltando ao assunto do início, que a gente falou da estabilidade, né? Em tese, era esse o desejo, a intenção do Constituinte. E a gente vem discutindo há alguns anos, ou esse assunto é bem recorrente no Brasil, de uma reforma tributária. Quase sempre como uma bala de prata, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas, né? E aí tem conflitos entre determinadas agendas, determinadas pautas, tem a reforma de fulano, de beltrano, de ciclano, enfim. E aproveitando esse tema da reforma tributária, né? Em que medida que uma reforma poderia enfrentar as questões de tributação do terceiro setor? A reforma tributária é um assunto, enfim, que não sai da agenda brasileira, né? Desde quando eu me formei, já se vão aí mais de 20 anos, eu sempre escuto falar, não, esse ano tem reforma tributária, né? Enfim. É igual a anistia, né? Deixou de ser um evento atípico e vira uma normalidade. E agora, nos últimos anos, né, nós tivemos até uma discussão um pouco mais calorosa sobre esse assunto. Estamos ainda tendo. É muito claro que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil, porque a complexidade do nosso sistema ela já é conhecida, já foi estudada, ela não é uma tese. Né? Não há dúvida, né? Internacionais apontam a discrepância entre o custo do nosso sistema tributário e de todos os outros países, entendeu? E essa discrepância não é pequena. Né? No Brasil, há vários problemas tributários, né? Desde o custo que se tem para pagar tributos. Né? A gente não está reclamando nem só do sistema, mas do custo que eu tenho para conseguir cumprir o sistema. E vários outros problemas importantes, né? Um excesso de tributação no consumo e uma pouca pressão sobre o patrimônio, sobre a renda, muitos regimes excepcionais, né? Basta a gente pensar que para apuração da renda nós temos simples presumido lucro real. Isso no que é mais comum. Agora, existem muitos regimes especiais. Muitas vezes a empresa tem uma tributação que é dela, é para ela, mas ninguém tem. Tem aquelas questões meio folclóricas, né, Rafael? Do cara ter uma isenção para um perfume, mas se ele chamar de lavanda, já não é. Não, tem o caso da Croque, também famoso. Se a Croque, que a Croque era, se era sandália, chinelo, tem milhões de casos assim, né? Agora, nós estamos perto do fundo do poço nisso, né? Nós estamos perto, não estamos muito longe, não. E num país, né, com todos os indicadores bons, mas um sistema tributário ruim, esse país já estaria amarrado numa pedra. No nosso caso, em que poucos dos nossos indicadores são bons, a maioria é ruim, e eu tenho um sistema tributário que, sem dúvida nenhuma, é o pior do mundo, tá? Assim, o pior do mundo para permitir o desenvolvimento, é muito urgente que a gente faça uma reforma tributária. Quais são os grandes problemas para fazer reforma tributária? Primeiro, as agendas são diferentes, como você falou, ninguém quer abrir mão de nada. Tá certo? E a gente tem um curioso elemento adicional, que é os nossos políticos / acadêmicos, aqui a culpa não é só dos políticos, não. Eles querem porque querem uma reforma tributária para colocar o nome deles no negócio. É um negócio, assim, absurdo, né? Ano passado, nós tivemos a votação de uma PEC na Câmara dos Deputados em uma noite, sem discussão nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque o fulano de tal
queria colocar o nome dele na reforma tributária, né? Isso acontece também com acadêmicos que desenvolvem uma reforma tributária com o seu próprio nome, e fecham os olhos para críticas sobre aquela proposta, enfim, a defendem com um ardor, não é, que é até incompatível com a própria prática acadêmica, que é o né? debate, né? Enfim, ciência é exatamente o oposto, né? Ciência é colocar sobre prova, né, os meus argumentos, né, as minhas conclusões. Então, assim, nós temos esse problema adicional ainda. Mas, assim, o grave é, de fato, que ninguém quer abrir mão de nada, né? Eu posso dar o exemplo, não é, da minha própria classe. Os advogados que, junto com médicos, engenheiros, que exercem a sua atividade em sociedades, no lucro presumido, têm uma tributação bem reduzida, com uma pressão pequena. E é claro que a classe, de uma maneira geral, não quer que isso mude, né? O problema é que a mudança também que sugeriram é uma mudança que inviabiliza o exercício da profissão. Então, as últimas propostas que tivemos, elas penalizam muito o setor de serviços, de uma maneira geral. E que é um grande problema, que esse é um setor que cresce muito, né, nos últimos tempos. Então, eu acho que a grande dificuldade da reforma tributária é exatamente atingir esse equilíbrio, né, de tentar mudar um pouco para quem paga muito, mas não adianta o cara sair de um patamar e ir para outro que seja capaz de inviabilizar o negócio dele, né? Eu não sou desses que acha que o nosso sistema tributário ele tem que sempre ter uma carga tributária menor. Nós temos que ter uma carga tributária mais adequada, né? E aí eu lembro uma coisa muito simples, gente. Se nós queremos garantir um monte de direito para todo mundo, nós temos que ter tributo, entendeu? Tem um custo dos direitos, né? Alguém paga isso. Esse é que é o ponto, né? Alguém tem que pagar, tá certo? E se a gente quer que o Estado seja, né, eficiente e tal, ele tem que ter dinheiro, não é? Às vezes as pessoas querem que o Estado faça 1 milhão de coisas, mas não querem pagar tributo. Aí a equação não fecha, né? Essa é a pauta eleitoral mais discutida dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a impressão que o Estado arruma dinheiro do nada, né? Enfim, a gente aumenta as coisas que queremos que o Estado nos dê e achamos que não podemos pagar tributo. A grande questão que há no país é que o sistema é caótico, nós não sabemos quem paga mais, quem paga menos, em muitos casos, ele não é transparente, né? Enfim, tem muitos defeitos, infelizmente ele tem muitos defeitos. Agora, para as entidades do terceiro setor, a Lei Complementar 87 equivale a uma reforma tributária. Sim. Delas, né? Ela vai ter um impacto muito alto. Esse novo sistema foi colocado no final de 2021, portanto, os advogados, a inteligência, né, de orientação tributária dessas entidades, enfim, estão ainda trabalhando nas consequências que nós vamos ter, mas de antemão eu já posso dizer, sem dúvida nenhuma, que todas as regras que antes eram questionadas pelas entidades, agora, sob o ponto de vista formal, não poderão mais ser questionadas. Exatamente. E mesmo do ponto de vista material, não sobrou muito espaço de questionamento, não. Especialmente se a gente olhar para o histórico decisório do judiciário, né? Ou seja, porque a gente chama no direito de jurisprudência. Porque até então, essas entidades evitavam abusos basicamente recorrendo ao judiciário, tá? E agora o abuso, entre aspas, né? Alguns vão ter uma visão mais positiva dessa alteração do que a minha, eu acho que é possível, mas agora,
com a Lei Complementar 87, me parece que as entidades vão ter que se enquadrar naquelas exigências que estão lá. Que são exigências da certificação, gratuidade, enfim, não remuneração dos dirigentes acima de um determinado patamar. O patamar que foi usado, inclusive, eu achei muito pouco para isso, né? Uma das coisas que eu pensei foi exatamente sobre os meus colegas que dirigem essas entidades, né? Que não poderão ser remunerados em mais de 70% da remuneração do Poder Executivo. Acho que foi esse o número final a que eles chegaram, que não é grandes coisas, cá entre nós, né? Se eu tiver uma entidade do terceiro setor, enfim, importante, que exige, né, pessoas com qualificação, pessoas que poderiam ser CEO. Ou dirigentes enfim, de sociedades, não é? Enfim, eu acho que com isso nós afastamos também um pouco... até desestimula, né? Desestimula, né? Porque aí, enfim, o sujeito, além de se doar a vida, né, para ajudar as pessoas para trabalhar, ele tem que, ele próprio, na vida pessoal dele, né, fazer uma opção, né? Não uma opção de fome, naturalmente, que é até um absurdo falar isso num país como o Brasil, né? Mas ele tem que fazer quase que um voto ali de, olha, eu não vou ter grandes aspirações econômicas na minha vida. Então, acho que esse não deixa de ser um problema também. Bom, Rafael, dentro disso tudo que a gente falou hoje, né, tanto para o ponto de vista do terceiro setor, mas para o cenário tributário nacional, na sua opinião, quais são as perspectivas aí para o direito tributário nos próximos anos? Olha, quando a gente vai pensar nessa resposta, nós temos que pensar em perspectivas para quem? Né? Porque tem muita gente que depende do direito tributário em alguma ponta, né? Primeiro para os contribuintes, o Brasil inteiro é contribuinte de tributo, depois, né, para o Estado, o Estado arrecada, né? Depois para o judiciário, para nós, advogados, enfim. O que eu acho que tende a acontecer a curto prazo, né, é que os contribuintes passem a sempre enfrentar um sistema, um Supremo Tribunal Federal mais preocupado com as consequências das suas decisões do que com o direito efetivamente envolvido nessas análises. Isso a gente chama no direito de consequencialismo. Né? Quando o juiz está mais preocupado com a consequência da decisão que ele vai tomar do que em saber quem está certo e quem não está. Né? De um jeito bem simples aí para todo mundo nos entender. Perigoso, inclusive. E eu acho que isso só vai aumentar no Supremo Tribunal Federal. Certo? Eu acho que também isso vai acontecer não de maldade do Supremo ou algo assim, mas isso é fruto também de uma história de litigiosidade tributária que foi construída no Brasil também, por advogados, contribuintes, por todo mundo. Né? Não estou dizendo que seja culpa dos contribuintes. Né? A culpa é, de fato, de uma legislação mal feita, caótica, às vezes, a administração pública não aceitar a posição que o legislador quis. Muitas vezes. Nós temos casos absurdos, assim, históricos. Da Receita Federal tá lá a lei, mas ela fala, não, mas eu acho que a lei tá errada. E não tem lei errada. A lei ela é errada se ela for contra a Constituição, mas é a única maneira lei dela errada tá errada. Duro, né? Enfim. Então, assim... Só um parênteses, eu acho interessante falar essa abordagem, porque a gente também vê isso com juízes, né? O judiciário às vezes fala, não, mas eu não gosto dessa lei. Se insurge, né? Contra questões postas, né? Enfim. Isso é até para o processo democrático, Lógico, né? Juiz não é eleito para ninguém. Juiz é muito bom, parabéns, estudou, passou no concurso. Isso. Mas ele tá lá, né? Para ser... O executivo da mesma forma, um servidor público, né? Para cumprir a lei. Né? Com muito mais razão do que outros, inclusive. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter, então, uma situação contra a litigiosidade que vai piorar para o contribuinte a curto prazo. Eu acho que nós vamos ter um aprimoramento do trabalho do legislador. Né? O legislador de hoje é melhor do que o legislador da era Collor, por exemplo. Né? Por umas N razões diferentes. Né?
Eu acho que as empresas vão estar mais preocupadas também em ter um compliance tributário de um viés mais conservador um pouco do que nós temos hoje, principalmente empresas multinacionais, e empresas que estão preocupadas com ESG e tal. De modo que eu acho que o contencioso tributário irá diminuir, tá certo? E isso vai afetar também, naturalmente, a vida dos advogados, enfim, de todo mundo. O que não vai fazer com que o direito tributário se torne algo menos importante, porque isso não vai ser nunca. Por quê? Porque a tributação é um dos elementos fundamentais para o exercício de atividades econômicas. Qualquer empresa, né, num país qualquer, ela vai ter que entender a tributação, agir de acordo com ela e tudo mais. No Brasil, com muito mais razão, né? Porque, de fato, o sistema é mais complexo, é mais difícil. Nos últimos tempos, até tem havido um fato curioso, né, com as multinacionais. Muitas delas têm escolhido os seus dirigentes tributários, né, o famoso head mundial para tax, né, entre os brasileiros, porque eles chegaram à conclusão óbvia: o maior problema tributário mundial é no Brasil, então é melhor eu escolher alguém de lá. Eu espero, né, oxalá essa situação mude, não dos nossos representantes serem alçados a essas posições mundiais, mas do sistema ficar melhor. Mas é difícil também dizer, Mayara, porque agora mesmo, né, nós enxergamos gente no Senado querendo aprovar às pressas uma reforma tributária para chamar de sua. Sim. E, gente, tributação não é brincadeira. Eu não confio nos dados que o Estado brasileiro é capaz de nos dar, os dados econômicos. Eu já não confio. Tá? Então, sabe, você fazer uma reforma ampla sem ter dados, sabe, que sejam chancelados por muita gente, que sejam postos à discussão por muita gente, né? Sejam críveis, né? Críveis. A PEC 45, os autores dela, em alguma altura da discussão, falaram: não, isso aqui em tantos anos vai dar, porque nós vamos fazer isso e tal. Mas ninguém fala qual é a origem do número que está tratando, sabe? Enfim, ainda é tudo muito artesanal, eu acho, sabe? Nós precisamos, de fato, de dados mais confiáveis, de uma discussão ampla com a sociedade civil sobre isso. Vai ser normal que aquelas entidades que perderão com a reforma vão reclamar, mas nós precisamos que esse debate seja transparente, seja aberto, até para que o público saiba, né, quem é que está reclamando, por que está reclamando. É isso que nós precisamos. O que não dá para continuar, eu acho, é o sistema atual, porque ele, de fato, ele é uma pedra amarrada na perna do desenvolvimento. É isso que acontece. Para a gente finalizar, você citou ao longo do nosso bate-papo várias dicas culturais, mas agora, para a gente finalizar, qual que é a dica que você pode dar para os nossos ouvintes você e sabe seguidores? Que eu adoro, né, dicas culturais. Nós temos um jornalzinho no escritório, uma news, em que a gente faz isso todo mês, inclusive já podemos, né? Enfim, já contamos com a sua participação. A dica cultural de hoje, eu pensei em muitas coisas para falar aqui, mas eu vou ter que falar uma dica cultural excelente, mas a razão pela qual eu vou falar sobre o assunto, eu não gostaria de estar aqui falando, que é o livro que se chama O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um autor que estava com um evento marcado em Salvador essa semana e foi vítima de uma violência de grupos
intolerantes contra o tema que ele estuda, que é o racismo, que ele escreve. Então, houve uma manifestação com ameaças de ataque. A participação dele sobre o debate, né, do livro nessa escola. Eu conheço o livro, já tive a oportunidade de ler o livro, ele é ótimo, é um livro que expõe muito do Brasil. Eu não vou dar spoiler, né, sobre ele, mas é um livro bem bacana, pequeno. Mas eu acho que tem alguma coisa muito errada na sociedade quando a gente quer impedir o debate de uma obra numa escola. É uma coisa, assim, bem difícil. Eu acho que esse é o resultado das tensões que nós criamos nos últimos anos, o resultado das escolhas que nós fizemos nos últimos anos. E, infelizmente, a minha indicação cultural ela tem esse pano de fundo. Mas eu quero encerrar também com uma mensagem de otimismo, né? Que se as entidades do terceiro setor existem basicamente para fazer uma diferença na sociedade, eu acho que cada um de nós também individualmente pode fazer mais do que nunca o Brasil precisa que a gente faça. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui com esse episódio. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro, tanto em Brasília, né? Temos um espaço Israel Pinheiro, com programas voltados para a socioeducação. E em Caeté também temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro. E, por último, eu passo a palavra para o nosso entrevistado, Rafael Frattari, para que, então, se despeça e hoje finalizamos por aqui. Bom, queria agradecer a paciência aí dos ouvintes, né, com esse tema, que é um tema relativamente árido, né? Mais uma vez, saudar a iniciativa da Fundação Israel Pinheiro, né? O profissionalismo dos meus entrevistadores, eu estou abismado, né? Acho que os meus administradores, enfim, como entrevistadores, são ótimos advogados, é impressionante. Enfim, agradecer aí, me colocar à disposição para vir sempre que for convidado. Muito obrigado, foi um papo ótimo. Valeu. Até mais, pessoal.